Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI, dando continuidade ao projeto Que OB Você Quer, trazendo hoje para vocês a candidata advogada doutora Carolina Basílio de Souza, que está vindo pela primeira vez concorrendo às eleições pela subseção da OAB Madureira Jacarepaguá. Doutora Carolina, quero lhe agradecer muito por ter vindo aqui, por ter aceito esse nosso convite. É uma honra conhecer e uma honra também saber que você teve a coragem de vir candidata, né, para uma subseção que é enorme, né, porque é Madureira Jacarepaguá, então é enorme essa subseção. E assim, é uma honra uma mulher, então isso é muito importante, porque esse programa tem esse viés de dar visibilidade, de empoderar, né, as mulheres do direito. Então quero lhe agradecer muito, estou muito feliz, estamos muito felizes por estar recebendo a doutora hoje aqui. Que eu com o convite, me senti lisonjeada, me senti especial, estou muito feliz como mulher, poder falar para mulheres e para homens também, mas trazer e mostrar para a mulher até onde a gente pode chegar. Que bom, mas é super especial mesmo. Aliás, as mulheres são especiais, né? Então, gostaria que a doutora contasse um pouco a sua trajetória no direito, se passou por muitas dificuldades, quais foram essas dificuldades e o que fez com que a doutora se candidatasse às eleições para concorrer à presidência da subseção da OAB Madureira Jacarepaguá. Eu ingressei no direito com 17 anos, fazendo estágio. Permaneci nessa empresa por muitos anos, fiz estágio, fui secretária, fui calculista, porque era uma empresa de cálculo judicial, e ali eu fui me apaixonando cada vez mais pelo direito, porque os processos ainda não eram meus, mas eu via os processos de todo mundo, eu via os erros e os acertos, e a consequência que esses erros e acertos tinham na vida dos seus clientes, a responsabilidade que é ser advogado. Me formei, ainda permaneci nessa empresa por um tempo, até poder montar o meu escritório, porque como todo advogado iniciante é muito difícil. Talvez seja a maior dificuldade do direito são os 2 primeiros anos. Quem ultrapassa a barreira dos 2 primeiros anos com certeza segue a carreira e chega lá. Eu decidi, na verdade eu não decidi me candidatar. Os advogados da Taquara se reuniram, fizeram uma reunião e trouxeram os nomes para essa reunião. E desse nome foi escolhido o meu nome. Por ser uma mulher muito forte. Eu não sabia que eles me viam dessa forma. Quando trouxeram para mim, falaram: não, escolhemos você porque você é uma mulher muito forte. Você é mãe e advogada e você demonstra isso o tempo todo pra gente. E foi uma surpresa, porque eu nunca tinha participado de nada político, nada parecido. Então eu fui escolhida, na verdade, para estar aqui. Que bom, né? Então isso já é um caminho inicial muito positivo, né? Sim. Que bom, então parabéns. Agora eu vou perguntar à doutora, a gente vive num momento muito de desvalorização da advocacia. Eu gostaria de perguntar ao doutor o seguinte: se realmente acha que existe essa desvalorização, se sim, qual seria o motivo na opinião da candidata? Eu acho que existe sim. Eu acho que o principal, não um único motivo, são os próprios advogados. É uma classe que não é unida, é uma classe que, se nós estivermos no balcão e um serventuário estiver maltratando o advogado do lado vai rir e sair, ao invés de tomar a postura de defender esse colega. Advogados precisam entender que somos adversários momentâneos, somente naquela mesa. Saiu dali, precisamos ser amigos, precisamos ser unidos. E com essa união, a gente vai conseguir trazer a força junto para casa. A união da advocacia fará com que a gente também fortaleça e volte a valorizar, né? Sim. Também concordo. Agora, eu gostaria de saber da opinião da candidata em relação ao desrespeito que alguns advogados e algumas advogadas passam, né, no labor. Na opinião da doutora, uma das formas mais eficazes de fazer uma reparação para esse profissional seria o desagravo, ou na opinião da doutora teria uma outra forma para amenizar esse desrespeito que esse profissional sofreu? Eu acho que o desagravo é importante, até para o próprio ego do advogado, isso é importante. Mas isso não tem nem que acontecer.
Então eu acredito que o melhor seria existir um estreitamento entre os funcionários do tribunal e principalmente na regional, como é o meu caso. Somos advogados, estamos ali todos os dias, almoçamos no mesmo restaurante que eles, então precisa haver um estreitamento. Eles precisam entender em nós que somos iguais. Não tem que haver um respeito. E uma das coisas que a gente traz na campanha é o estreitamento dos laços com o tribunal. Pedir para que juízes daquela comarca deem palestra para os advogados daquela comarca, para que possamos falar a mesma língua, para que possamos entender o que ele pensa, da forma que ele pensa, da forma que ele age, e que ele possa entender o que o advogado passa. Como, às vezes, uma sentença em Jacarepaguá, não, falando de Jacarepaguá, chega 9 meses para sair. Entendeu? Então, esse desrespeito não pode... Isso é um desrespeito com o advogado. Ele vive desse salário. Então, ele não pode esperar 9 meses para sair. Mas, com relação ao desagravo e as discussões, as agressões mais acentuadas, sim, precisa existir o desagravo, mas precisa haver uma política de prevenção para isso não acontecer. Então, aproveitando a resposta da candidata, eu gostaria que a candidata respondesse se pretende fazer, o que pretende fazer na Escola Superior da Advocacia. Então, uma das coisas é a prestação desses cursos para os advogados. Como a gente falou agora aqui um pouquinho, os iniciantes passam muita dificuldade, mas aqueles que estão para se aposentar passam muito mais. Eu passei por uma reforma trabalhista pelo CPC e, às vezes, sinto dificuldade. Eu tenho que parar, fazer um curso, estudar, mas sempre financiado por mim mesma. E aquele advogado que não pode? E aquele colega que não tem condições? Então, a Escola Superior tem que dar esse suporte, não só quanto às mudanças, mas toda a rotina da advocacia, desde por exemplo, cursos de prática. Eu não tenho. E aquele advogado que nunca advogou? Ele precisa do curso de prática. Então, aproveitando também a sua resposta, o que pretende fazer para os advogados iniciantes? Exatamente. Sou jovem advogado, então tem todo um projeto voltado para a jovem advocacia, com relação aos cursos, a inserir no mercado de trabalho. Essa OAB precisa acolher esse advogado, não só cedendo um computador, mas precisa dar suporte. E o suporte que a gente pretende dar é o conhecimento, é o estudo. Agora, como será, se a candidata for eleita, né, a subseção Madureira Jacarepaguá, como a candidata pretende se relacionar com os tribunais? Não falo só do TJ, mas vamos estender também a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho. Com relação ao TJ, nós já até entregamos uma carta de intenções das coisas que gostaríamos. E foram alguns pontos que eu trouxe para você. Estreitar esse relacionamento, que os juízes da comarca passem a dar cursos para os advogados da região. E no nosso primeiro dia, com certeza, assim que assumir, estaremos batendo na sala de cada juiz e conversando com eles sobre o problema daquela vara, que já foi feito um levantamento de qual o problema de cada vara e de como solucionava. Nós fizemos uma pequena pesquisa aqui no programa e conversamos com algumas advogadas e alguns advogados que falaram que eles não votam. E eu quis saber o porquê deles não participarem. Eles falaram que eles não acreditam na instituição e que, para eles, na opinião deles, ela só serve para cobrar anuidade. O que a candidata diria para essas advogadas e esses advogados que não querem participar? Eu diria que eu já fui assim. Em um bom momento, bem no início de carreira, eu não quis participar, eu achava que não mudaria. E hoje eu entendo que, na verdade, isso esbarra um pouco na nossa política, que é a mesma situação. Todo mundo acha que não vai mudar, que a corrupção é grande, que só aquele voto não vai mudar a situação. Quando eu comecei a ver os escritórios dos meus amigos fechando, começou a doer muito. Porque eu sei quanto eles lutaram para chegar até lá. E foi quando eu falei, quando eles trouxeram a proposta, eu lembrava desses amigos, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Não dá mais para ficar de braço cruzado, não dá mais para ficar reclamando em rede social. Eu preciso fazer alguma coisa para tentar mudar isso.
Então, os advogados e advogadas precisam se conscientizar que é um voto sim, mas não dê esse voto de qualquer jeito. Estude seu candidato, veja por qual razão, por qual motivo, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, porque o seu voto vai fazer diferença. Principalmente em Madureira, Jacarepaguá, nós estamos com 5 chapas. Então, um único voto pode ser decisivo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a implementação do processo eletrônico. Com a implementação do processo eletrônico, muitos advogados e advogadas foram excluídos da profissão, notadamente os idosos e os deficientes visuais. A candidata sendo eleita, teria algum projeto para inserir os mesmos à profissão? Se sim, qual seria esse projeto? Como eu falei, a gente tem o projeto do jovem, mas a gente também pensou no idoso. É uma comarca que tem bastante advogado idoso e muitas das vezes a gente para o nosso trabalho para, ali na salinha do OAB, poder ajudar a juntar uma petição, a explicar como que vai acontecer esse processo, onde tem que clicar. Então precisa de curso de informática, precisa de cursos específicos para mexer dentro do site TJ e TRT e Justiça Federal, para que eles possam sim ser introduzidos no mercado de novo. Vou fazer uma pergunta agora da doutora Débora Prats. Ela pede para perguntar o seguinte, abre aspas, o que a senhora fará para garantir as prerrogativas das advogadas e dos advogados com deficiência, de preferência os com deficiências visuais e auditivas? Tem uma advogada na nossa chapa, a doutora Amanda Varenga, que já exerce esse trabalho voluntariamente. Então ela foi convidada a participar da chapa justamente para que ela possa, por já falar Libras e já ter esse projeto, possa introduzir isso dentro da OAB Madureira Jacarepaguá. Bem legal. Agora ela continua, né, ela fez algumas perguntas e a segunda é o seguinte, abre aspas, sobre a acessibilidade para as pessoas com deficiência. O que a candidata pretende fazer para a inclusão dessas pessoas? Fecha aspas. A gente tem um problema muito sério de acessibilidade lá em Madureira, começando pela nossa sede. Nossa sede é de escadaria. Então, um deficiente físico não vai ter muita dificuldade de chegar até lá. Os cursos não têm um intérprete de língua, de Libras, perdão. Então, necessitaria que esses cursos tivessem o profissional de Libras para poder passar para o deficiente visual, e a gente precisa ou mudar a sede local ou criar uma acessibilidade ali, porque o deficiente físico está excluído da nossa sede. Vamos falar agora, o Dr. Márcio Aleluia, agora é a pergunta do Dr. Márcio Aleluia, ele conta uma história e depois ele faz a pergunta. A história é o seguinte, que no TJ do Rio Grande do Sul, em recente decisão, fixou que um cliente pobre não precisa pagar advogado. Ele diz o seguinte, que o cliente foi declarado pobre pelo próprio advogado e tinha um contrato que previa honorários advocatícios no patamar de 20% do valor, caso a causa fosse de sucesso ou não, né? Houvesse êxito na causa. Foi procedente, o cliente recebeu, mas ele não pagou o advogado. Então, na decisão do TJ Gaúcho, ele entendeu que esse cliente não precisava pagar o mesmo. A pergunta do Dr. Márcio Aleluia é a seguinte para a candidata. Abre aspas. Se fosse aqui no estado do Rio de Janeiro e a candidata como presidente da subseção Madureira e Jacarepaguá, isso ocorresse no TJ de lá, no TJ regional, como seria a postura da candidata se houvesse um caso parecido? Fecha aspas. Com certeza sair em defesa desse advogado. Aquele cidadão que entende que não tem condições de pagar advogado, ele tem a defensoria pública para assistir, que são repletas de profissionais qualificados e podem dar assistência. A partir do momento que você busca um advogado particular, você tem a ciência que você tem a necessidade de pagar. Então, com certeza, na minha subseção, eu tomaria a frente desse advogado. Agora uma outra pergunta. Há pouco tempo,
a OAB tentou vetar novas criações de curso de Direito, porque no entendimento da OAB, para tentar melhorar a qualidade do ensino jurídico. A pergunta é o seguinte: poderia-se criar um estágio para atuar na própria OAB e assim este profissional aprendesse a advogar? Sim. Lembra que a gente falou lá atrás, na prática? Algumas faculdades dão um escritório modelo para que o estagiário possa ali ter o primeiro contato com o direito. Mas esse primeiro contato ele é muito limitado. Então, dentro da OAB, a gente poder introduzir isso, trazer esse jovem advogado e estar ali ajudando, ensinando, abrindo um espaço para que ele trabalhe, eu acho que é o essencial. O Dr. José Carlos Antunes Caldas, ele pede para fazer a seguinte pergunta à candidata. Abre aspas. É sabido que um grupo de grandes advogados e advogadas, de grandes bancadas da advocacia, são chamados vulgarmente audiencistas ou diaristas, né? Ele diz o seguinte: pasme ganhando por audiência realizada de 30 a 50 reais. Um verdadeiro trabalho escravo, na opinião dele, em pleno século XXI. Ele dá um exemplo de um camelô, né, comprando uma mercadoria no mercadão, e é possível que ganhe bem mais do que esses profissionais da advocacia. E aí ele faz a seguinte pergunta, abre aspas, caso a candidata seja eleita na subseção Madureira e Jacarepaguá, o que a candidata pretende fazer para tentar solucionar esse problema existente hoje na nossa classe? Fecha aspas. Esse problema vem da desvalorização da advocacia que a gente estava falando no início. O advogado se desvalorizou tanto, que ele hoje se submete a fazer audiências de 30, 40 reais. Isso chegou a algum momento a ser proveitoso, porque se faziam 30, 40 audiências por dia. Ainda 30 reais é indigno, sim, mas eles começaram a aceitar pelo volume que existia de audiências no dia. Com a introdução do mero aborrecimento, as ações reduziram menos que a metade. Então, o volume não existe mais e a quantidade é mínima. Então, a gente precisa ter um trabalho de valorização do advogado, de conscientização da sua profissão, de quanto ele demorou a chegar lá, de como isso foi difícil. Tem um advogado no interior que, inclusive, chegou a proibir os outros advogados a aceitarem uma audiência em valor menor. E não conseguiríamos fazer isso em Madureira, Jacarepaguá, por ser uma subseção muito grande. Mas é necessário, primeiro, valorizar o advogado para que ele possa se autovalorizar e não aceitar esse tipo de proposta. Agora a próxima pergunta é sobre a fiscalização do TCU nas contas da OAB. Qual é a opinião da candidata referente a essa temática? Olha, é curta e grossa, é vergonhoso não ter. Então vamos lá, a gente está chegando no finalzinho da nossa gravação. Eu sempre faço uma brincadeira com todos os convidados. É um bate-bola, eu vou falar uma pergunta, o que vier à cabeça, aliás, eu vou fazer uma pergunta, o que vier à cabeça da candidata, a candidata me responde. Política. Essencial. Democracia. Ordem. Ela deveria ser a base da nossa sociedade. Só que por grandes movimentações políticas, a gente vê que a democracia muitas das vezes é abafada. Direito. Meu amor. Liderança. Nasci pra isso. Agora responda a minha pergunta. Por que votar na chapa da Carolina Basílio de Souza? Somos uma chapa que nenhum dos seus membros fez parte de nenhuma outra gestão. Então, a nossa chapa, ela é de fato renovação. Nós não estamos ali por interesses políticos, não existe isso. Ali que existe é a vontade de ajudar o amigo, o próximo e o advogado, o nosso colega. Complete a minha frase.
Doutora Carolina Basílio, como representante da advocacia da subseção da OAB Madureira Jacarepaguá, será um calo no judiciário. Doutora, agora é o seu momento. Fale com a advocacia de Madureira e Jacarepaguá, mande o seu recado. Colegas, muitos de vocês já me viram no balcão, inclusive com meu filho no colo, trabalhando. Vocês sabem que eu sou militante como vocês, sofri para começar minha carreira como vocês, sofro na pele todos os problemas que vocês sofrem. Depois de 11 anos formada, semana passada foi a primeira vez que eu fui recebida por um juiz em Jacarepaguá. Esse juiz não deixa de receber só a Carolina. Ele não recebe a Carolina, o João, a Maria. É necessário que exista um estreitamento nisso. É necessário que exista respeito e que esse respeito seja mútuo. Nós somos uma chapa sem vícios. Nós somente pensamos na melhora da advocacia local. Muito obrigada, candidata, mais uma vez por ter aceito esse convite. Foi muito bom ouvir as suas propostas e conhecer mais uma chapa lá da subseção Madureira e Jacarepaguá. Então o programa fica muito, muito feliz em recebê-la. Eu que fico muito feliz pelo espaço, por poder falar, passar um pouquinho da nossa proposta, poder mostrar àqueles que ainda não me conhecem quem eu sou, como eu sou e principalmente por ser um espaço de mulheres. Bom, e nós ficamos por aqui e sempre citando as nossas palavras finais da Luri Lutz: somos mulheres, somos meninas, forte como aço e delicadas como o mais fino cristal. E não esqueçam, vocês precisam curtir e se inscrever lá no canal. É super importante a participação de todos vocês do direito e também a população de um modo geral, porque são informações necessárias para toda a sociedade. Então conto com vocês e mandem e-mail para a gente, mulheresadvogadasdoséculo21@gmail.com.